Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Segunda da Química no Enem. E o vídeo de hoje que traz como tema o assunto equilíbrio químico. Equilíbrio químico que, além de ser um pouco complexo, ele acaba sendo bastante extenso. A gente começa aí o assunto com o conceito de equilíbrio químico, vai para as constantes em termos de concentração e pressão. Depois a gente já começa a estudar os princípios de Le Chatelier, que são os fatores que colaboram para o deslocamento do equilíbrio. Depois a gente entra aí no equilíbrio iônico e o equilíbrio da água, com os cálculos de pH e pOH, onde envolve logaritmo, solução tampão, hidrólise salina e produto de solubilidade. Mas, se eu fosse falar de cada tópico desse com suas características, só a introdução do vídeo já ficaria bem extensa, então é melhor a gente partir para as questões e, quando precisa, a gente faz aí alguma observação. A primeira questão é uma questão de 2015 que traz o seguinte: hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar ao participarem de atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada, que é essa estrutura aqui representada no produto dessa reação. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de qual desses fatores? Vamos lá. Essa questão ela fala de deslocamento de equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier. Existem aí três situações que a gente pode estar provocando um deslocamento de equilíbrio: concentração da substância, que é o caso dessa questão, temperatura e pressão. Se eu adicionar uma substância, aumentar a concentração, pressão parcial dessa substância em um lado, digamos no reagente, o deslocamento vai favorecer o lado do produto. Se eu acrescento num lado, o deslocamento vai para o outro. Se eu retiro de um lado, o deslocamento vem no sentido dele. Então, quando eu vejo aqui que a hemoglobina que está diminuindo, a hemoglobina oxigenada, é porque alguma coisa está acontecendo aqui nessa concentração, dessa diminuição de concentração, seja dessa substância ou seja dessa. Porque, como eu falei, se eu diminuir a concentração de alguma dessas substâncias, o deslocamento vai partir exatamente no lado para compensar essa diminuição. Isso vai decompor aqui a hemoglobina oxigenada. Quem prestou atenção no que eu falei e já atentou aqui para as alternativas, sabe que eu estava falando exatamente da letra D. Por que letra D? Queda da pressão parcial de oxigênio. Se eu falo em queda da pressão parcial do oxigênio, eu estou falando que está tendo uma diminuição da concentração do oxigênio. Como está tendo uma diminuição dessa concentração, a hemoglobina sofre decomposição para compensar exatamente essa diminuição. Segunda questão é a questão do Enem de 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvos de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio mineral, que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio no processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez, e sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é a hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. Ele traz uma equação e a gente vê que essa equação não está na mesma linha, mas a gente aqui está vendo duas setas indicando exatamente que está ocorrendo um equilíbrio químico aqui, que por ser dinâmico, qualquer um desses fatores poderia estar gerando um desequilíbrio, seja no lado da mineralização, seja no lado da desmineralização. Ok? Então vamos ler aqui, vou só aumentar essa imagem para ficar melhor aqui para a gente visualizar. E aí a gente vai para o comando da questão.
Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, em decorrência do aumento da concentração de... Vamos lá. Se eu estou falando de refrigerante, sabor cola, como a questão mesmo coloca aqui, ácido fosfórico. Diariamente, o que vai estar acontecendo então? Eu vou estar aumentando a concentração de H+, do hidrogênio H+. Esse hidrogênio H+, ele tem uma afinidade enorme com a hidroxila, OH-, formando água. Se eu estou aumentando a concentração do H+, por mais que ele não apareça aqui na equação, mas o deslocamento que ele vai causar é o seguinte: ele vai consumir hidroxila, e o fato de estar consumindo hidroxila faz com que a substância hidroxiapatita ela sofra decomposição, se transformando exatamente nessas substâncias, causando aqui a desmineralização. Ok? Então é o seguinte, quando diz aqui que ele atua em decorrência do aumento da concentração de, eu estou falando de H+. Então vai ser letra B ou letra D. Que reage com a hidroxila, aqui também está do mesmo jeito, deslocando o equilíbrio para a direita. Então pronto, o gabarito da nossa questão vai ser exatamente a letra B. Isso indica uma leve acidez, mas que para ser extraída é necessário que a gente trabalhe com alguma substância de caráter básico. Então a gente vai analisar todas essas opções aqui para ver qual delas que tem alguma propriedade básica que vai ser realmente a ideal para fazer esse processo de extração. A gente já pode descartar aqui a letra B, só pelo pH que apresenta, 4,5, sabe que essa substância é uma substância ácida. A letra E também, quando fala solução de ácido clorídrico, por ser ácido, não vai ser realmente a substância procurada. Eu estou procurando a substância que tenha um pH básico para fazer essa extração. Agora, as outras três é necessário que a gente lembre do seguinte: esses sais, tanto o carbonato de sódio, o cloreto de sódio e o sulfato de sódio, eles são obtidos por meio da neutralização de um ácido e uma base. E nesse processo de neutralização, eu posso estar produzindo aí um sal de caráter ácido, básico ou neutro. O que é que vai depender? Vai depender exatamente do ácido e base que eu estou colocando aí para neutralizar. Vou tentar explicar melhor. Essa solução, apresentando aqui o sulfato de sódio, esse sal, ele resulta da neutralização. O sulfato lembra ácido sulfúrico e o sódio vem do hidróxido de sódio. Eu estou falando de uma base forte e estou falando de um ácido forte. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o pH desse sal formado vai ser um pH neutro, já que eu tenho um forte, que seria a mesma coisa se eu tivesse fraco e fraco. Esse mesmo entendimento se aplica aqui na letra C, porque o Na, como eu falei, é o hidróxido de sódio e o cloro vem do ácido clorídrico, que também é um ácido forte. Então, se eu tenho base forte com ácido forte, o que ocorre? Eu tenho aqui também uma substância de pH neutro, e não é a substância que eu quero. Lembrando, para que ocorra essa extração, já que a minha substância ela é levemente ácida, eu preciso de uma substância com propriedade básica. Então a gente já vai aqui, depois dessas informações, a gente já sabe que o gabarito da nossa questão é a letra A. E isso por quê? Porque o sódio vem de uma base forte, o hidróxido de sódio, como eu coloquei nos itens anteriores, e o carbonato vem do ácido carbônico, que ele é um ácido fraco. Então, se eu tenho um sal formado por ácido fraco e base forte, o meu sal vai ter propriedades básicas. Então, o que acontece? Ele vai sim formar um sal de Lapachol. Por que eu estava colocando que a substância tinha que ser de propriedades alcalinas? Porque a extração ocorre por meio da extração de um sal. Se ele tem propriedade ácida, é necessário que eu coloque uma substância básica para formar um sal de Lapachol e depois ser aqui extraído por meio de filtração simples. Ok? Gabarito da questão, mais uma vez, letra A. Questão do Enem 2014, visando a minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso
em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10. Para atender à legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa e aí pergunta: para que o resíduo possa ser lançado diretamente num corpo receptor com esse pH entre 5 e 9, qual das substâncias poderia ser empregada no ajuste do pH? Essa questão ela envolve exatamente os conceitos de pH e pOH e é muito importante que a gente entenda o seguinte: ele está falando do íon hidroxila, que é 1 vezes 10 a menos 10. Existe uma fórmula que a gente aplica para calcular o pH e o pOH dessas concentrações. O pH ele vai ser igual a menos log da concentração de H+, ok? Da mesma forma, com o pOH, ele vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Outra informação também que é necessário que você entenda, principalmente nessa questão, é que pH mais pOH vai dar sempre 14. Então, sabendo dessas informações, a gente pode ir para a nossa questão. A questão fornece concentração de hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10. Então, quando a gente coloca aqui a concentração de 1 vezes 10 a menos 10, não é nem necessário ter uma base boa de logaritmo para responder essas questões, porque como ela está aqui na base 10, o que eu posso concluir? Que o pOH vai ser exatamente o 10 que tem aqui, ó. Serve até como dica para você. 1 vezes 10 a menos 8, resultado 8. 1 vezes 10 a menos 4, resultado 4. Ok? Não vamos aqui complicar as coisas, ok? Então eu tenho que o meu pOH, já descobri, o meu pOH ele é 10. E por que isso aqui se faz necessário? Porque assim, ele dá uma informação de que para que realmente esse material ele seja lançado no corpo, diretamente no corpo receptor, é necessário que o pH dele esteja entre 5 e 9. E essa informação que eu tenho aqui, de 1 vezes 10 a menos 10, vai me ajudar a encontrar o pOH. Então, o que ocorre? Se o meu pOH é 10, como eu falei, qual vai ser o pH, sabendo que a soma tem que ser 14? 4. Então, se a minha solução tem pH 4, ela está com um pH ácido. E eu tenho que elevar esse pH. Como é que eu vou elevar esse pH? Exatamente colocando as substâncias com propriedades básicas. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na questão anterior para saber se o sal formado, já que aqui eu estou falando de sais, se o sal formado ele vai ter um caráter ácido, básico ou neutro. Então vamos lá. Primeiro que eu descarto esse aqui, apareceu até na questão anterior, o Na2SO4. Ele é um sal neutro por ser resultado do hidróxido de sódio e do ácido sulfúrico, ambos fortes. Esse aqui, eu falei sal há pouco, mas aqui não é sal, aqui é o metanol, ok? Também não vai ser a substância utilizada aqui, não apresenta essas propriedades básicas. K2CO3, o K2CO3 eu tenho aqui o hidróxido de potássio, que é uma base forte, e eu tenho o carbonato que vem de um ácido fraco. Então, acaba sendo aqui o gabarito da nossa questão. Vou só conferir os outros. Aqui eu estou falando do ácido acético, por mais que ele seja um ácido fraco, ele vai sim ter um pH ácido, não vai ajudar a elevar esse pH. E o NH4Cl, que é resultado do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então vou ter aqui um sal de caráter ácido, também não é o que eu estou procurando, ok? Então olha lá. Como o pOH da substância, por meio dessa concentração, a gente descobriu que é 10, a gente sabe que o pH da substância é 4. Como o normal é que esse pH esteja entre 5 e 9, foi necessário colocar a substância para elevar esse pH. Então, para elevar o pH desse meio, é necessário colocar alguma substância com propriedade básica, no caso aqui, o nosso carbonato de potássio. Então, seria letra D. Mais uma questão agora de 2012. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira
a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico do peixe é decorrente das aminas e que esses compostos comportam-se como bases. Essa informação é muito importante. Eu sei que o que está deixando mau cheiro é exatamente as aminas que têm propriedades básicas. Na tabela são listadas as concentrações hidrogênio-iônicas, aí a gente vai chegar no pH, de alguns materiais encontrados na cozinha, os quais a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então é assim, se eu estou falando que o mau cheiro é devido às aminas, e as aminas são substâncias com propriedades básicas, para eu tentar neutralizar esse mau cheiro, eu vou precisar de substâncias ácidas. Com essa concentração de H+, que tem aqui nessa tabela, o que eu posso estar colocando? Calculando o pH das substâncias. Vai ser pH 2, 6, 3, 8, 12, 12. Então vamos lá. Se eu sei que o sabão não é, eu já descarto a letra A. Sei que o álcool também não vai ser, descarto a letra B. O que mais? Aqui aparece o sabão e aqui aparece o sabão, o carbonato de sódio. Então a gente já vai logo para o nosso gabarito da questão, letra C, que fala exatamente do suco de limão e vinagre. Eu sei que o leite aqui ele tem um pH aqui na escala, um pH ácido, mas como o suco de limão e o vinagre tem um pH mais ácido ainda, acabam sendo aqui as substâncias indicadas para essa operação. Gabarito da questão, letra C. Então é isso. Encerro aqui esse vídeo, que é o 8º vídeo da série Segunda na Química no Enem. Espero que você tenha gostado das informações. Se gostou, curte aí esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e aguarde aí as informações dos próximos vídeos aqui no canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.